professor do Magistério Superior na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na unidade acadêmica do Cabo de Santo Agostinho. Atua como professor permanente nos programas de pós-graduação em Engenharia Física da mesma instituição e em Ciência e Engenharia dos Materiais da Universidade Federal do Piauí, que oferece curso de mestrado e doutorado. Foi professor visitante na Universidade Federal do Piauí entre 2019 e 2020. É pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, que a gente estava comentando agora, tecnológico, com bolsa de produtividade em pesquisa nível 2 desde 2022. Em 2023, tornou-se membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, possui graduação em Física pela Universidade Oriente, em Cuba, com título reconhecido como equivalente ao curso de licenciatura em Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco. É mestre em Ciências Físicas pela Universidade de La Habana e doutor em Ciência de Materiais. Ramon, se tiver alguma coisa que não esteja correto, você pode modificar um pouco. Então, eu vou deixar a palavra para você. E aí, eu não sei como você combinou aí com Érica, né? Mas... bom, está aqui. Pronto. Então, fique à vontade, Ramon. Olá, boa tarde a todos. Bom, quero começar agradecendo ao professor Raul, a Érica pelo convite, professor Raul, porque mais um ano me convidou para fazer parte desse conjunto de palestras, dessa disciplina que ele está organizando junto com outros professores. Eu fiz algumas atualizações, né, nessa palestra de hoje, que, como vocês podem já entender, né, eu falo um pouquinho enrolado, então, como o professor falou, eu venho de outro país, já estou no Brasil faz 12 anos, fez agora em dia 9 de março desse ano, fez 12 anos que cheguei aqui no Brasil. E, bom, nesse tempo, eu já vim com mestrado em Física de Cuba, mas fiz doutorado aqui, pós-doutorado, professor visitante, e hoje professor na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e por isso é que o título dessa palestra que eu coloquei se chama The Grand Slam. Então, eu vou tentar fazer com essa palestra uma analogia entre algo que acontece em um jogo e porque eu considero que para mim até hoje é um Grand Slam, não? Provavelmente eu poderia dizer hoje que talvez seria mais de um já, devido a todas as coisas boas que têm acontecido nos últimos anos, desde que cheguei no Brasil, fundamentalmente depois que me tornei professor na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, começando, como falei, eu sou professor do campo da engenharia, que se encontra em Cabo de Santo Agostinho, esse prédio que você vê aqui à esquerda, Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, por isso a sigla UACSA. É um prédio alugado da Rio Ave, né? O qual a universidade tem uma torre completa e 2 pisos da segunda torre por aqui embaixo. Se começou a construção, como vocês veem essa maqueta aqui, do lado direito, e essas imagens já reais aqui do campo da engenharia que está sendo feito na Charneca, já leva vários anos, problemas orçamentários, empresas que quebram, entram em falência, aí vocês entendem mais disso do que eu, porque sabem como funcionam mais essas coisas aqui, né? Mas, por enquanto, a universidade não para, esse campo da engenharia aqui nesse prédio aqui alugado, e um cantinho aqui nesse prédio aqui, por aqui embaixo, a gente tem o laboratório de Centro Multiusuário de Pesquisa e Caracterização de Materiais, que temos vários equipamentos, como um centro um polo de engenharia, temos a engenharia civil, elétrica, eletrônica, mecânica e engenharia de materiais. Então, todo esse equipamento aqui, que é um DCC, um DRX, difratômetro raio-x, um UV-Vis, uma metalizadora, um microscópio eletrônico de varredura, se encontram nesse prédio.
en una de esas salas de este predio y forman parte de conjunto de técnicas que a gente emprega para caracterização de materiais, como também para a parte docente, certo? Cursos de caracterização de materiais, métodos de caracterização de materiais, introdução à ciência de materiais, assim, outras disciplinas mais que se valem de todas estas técnicas para analisar materiais dos quais se trabalha, tanto na pós-graduação como na graduação. Falando de pós-graduação, nessa unidade a gente tem o primeiro programa de pós-graduação em Engenharia Física do Brasil. Foi criado, aprovado na CAPES no ano 2019, segundo semestre. Começou realmente, efetivamente, em 2020, primeiro semestre. E ainda, atualmente, estamos apenas com mestrado. E nessa nova avaliação da CAPES, pretendemos, se tudo der certo, a gente conseguir a nota suficiente, mínima suficiente, 4, né, para subir para o doutorado, ou seja, para também ter um doutorado no programa. Hoje, além desse programa de pós-graduação, eu faço parte do programa de pós-graduação em Ciência de Materiais, onde mesmo fiz o doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, e também faço parte do programa de Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Piauí, onde passei 1 ano e meio de professor visitante, certo? Então, nessa unidade, como falei, em alguns laboratórios temos, ou seja, em algumas salas, né, como é um prédio que inicialmente era um prédio comercial, então tivemos que adaptar, porque a infraestrutura não permitia, adaptar algumas coisas para montar laboratórios, como vocês podem observar. Por exemplo, estas mesas aqui, né, que são mesas mais comuns em escritório e demais, não mesas especificamente preparadas para laboratório, mas a gente, mesmo assim, não para a pesquisa. Por exemplo, quando vocês observam a mesa onde está essa capela aqui no canto superior esquerdo, essa mesa é feita de pallet, dos pallets desses equipamentos, desse microscópio eletrônico de varredura e desse difractômetro raio-x. Então, a gente usou essas madeiras desses pallets onde vieram montados os equipamentos para montar uma mesa e assim improvisar um laboratório na nossa unidade. Tudo isso foi feito durante a pandemia, no tempo que eu cheguei aí na universidade, cheguei em dezembro de 2020 e até agora já hemos ido ganhando projeto, melhorando as coisas, certo? Mas todo mundo, como tínhamos falado, né? Como tínhamos falado, Grand Slam, se perguntarão por que Grand Slam. E os que são fanáticos ao tênis podem lembrar dessa frase no tênis, que se refere fundamentalmente, ou se refere àquele campeonato que é feito nesses países. Então, quem ganha os quatro el torneio completo, né? Esse torneio que se faz em cada país, então ele conquista esse Grand Slam, não? Só que mesmo tendo analogia, a gente não vai se referir ao jogo de tênis, se um jogo que muitos países latino-americanos e sul-americanos também, inclusive já países europeus, contam com, asiáticos e demais, contam ou tem esse jogo, inclusive, muito como o jogo nacional, seja, como o esporte nacional de seu país, que é o beisebol. E quando a gente fala de Grand Slam no beisebol, se vocês observam esse quadro aqui superior esquerdo, tem essa base conhecida como home, essa é a primeira base, segunda base, terceira base, certo? Então, se a gente sigue essa série de GIF aqui, um Grand Slam no beisebol é quando você tem um jogador em cada uma dessas bases, e o jogador que se encontra nessa base aqui, como vocês podem observar aqui nesse GIF, do lado este aqui do lado direito, se esse jogador arremete contra a bola e essa bola sai do quadro, né, como a gente pode ver nesse GIF a continuação, ela sai de todo o estádio, seria sair dessa linha mais preta que a gente tem aqui. Então, se em cada uma das 3 bases tem um jogador, ele conecta um Grand Slam, e aí vem a analogia com o tênis, né? No tênis, o Grand Slam é quando ganha os 4 campeonatos, esse turno, e no beisebol é quando anota 4 carreiras para a sua equipe. Então, de aí essa analogia entre o beisebol o tênis. Inclusive, Grand Slam é uma palavra que vem do jogo de pôquer e demais
se usava. Para que não, aqui se a gente vai um pouquinho mais detalhadamente, quando me referia a um jogador em cada base, você vê jogador nas bases 1, 2 e 3, e esse jogador 4 arremete contra a bola e anota 4 carreiras para seu equipamento. Então, para que não achem que estou falando de algo, poxa, mas ele vem a hacer uma analogia com algo que não existe no Brasil, pues Brasil também tem equipo de beisebol. Essas fotos aqui demonstram, e não são fotos muito antigas, são fotos do ano 2023, quando o Brasil ganhou a Panamá, que é uma potência no beisebol, e foi a discutir a medalha de ouro, não me lembro agora com qual equipo, no Campeonato Pan-Americano que foi celebrado em Chile no ano 2023. Então, por primeira vez, Brasil chega a uma final de um jogo de beisebol, evidentemente, pelas caras de nossos jogadores, provavelmente muitos poucos sejam nativos do Brasil, mas mesmo assim temos uma representação no Brasil de este deporte tan valioso e importante para muitos países latino-americanos e europeus. Por exemplo, Holanda é uma potência em futebol, mas hoje é uma equipe que, ou seja, um país que tem uma equipe muito boa de beisebol, como Japão, como é China, bom, Estados Unidos, um dos deportes bem famosos e demais, certo? Então, vamos lá, vamos tentar fazer essa analogia entre esse Grand Slam e uma trajetória, essa trajetória científica minha aqui no Brasil, por lo que eu chamo isso de Grand Slam. Então, se vocês observam esse mapa aqui, Cuba, conhecida como a chave, né, ou a menor das Antillas, não, e a chave do Golfo do México, pela posição onde ela se encontra. Uma ampliação seria essa imagem que você vê aqui em cima. Quando eu nasci nesse estado que está aqui, Granma. Granma é a cidade, o estado, né? Em Cuba se chama província, mas de mais serra de todo o país, onde mais serras tem. E eu nasci no interior desse estado onde mais serra tem. Então, quem achar que é matuto aqui, eu sou matuto ao cubo, né? Porque eu sou, bom, eu vim a viver um prédio de 18 andares depois de 18 anos, quando fui estudar aqui em Santiago de Cuba, né? Então, já poderão imaginar, né, de onde eu venho. E qual é a analogia com esse estado? Acho que saiu. Alô? Está escutando? Alô? Está escutando? Sim, professor. Sim, professor. Alô? Não. Ah. Posso continuar? Pode continuar, professor. Então, qual a analogia com esse estádio de beisebol, né, com cada uma dessas bases, né, como eu chamei, a primeira, a segunda, a terceira, e esse home? A analogia que eu faço é a seguinte: quando eu saí desse estado de Granma, fui estudar em Santiago de Cuba, fazer minha licenciatura em física. Em Santiago de Cuba, além de todos 5 anos de carreira universitária, para nós lá a parte de investigação era obrigatória, em sentido que era parte de uma das disciplinas do curso, que na época se chamava trabalho científico, que é semelhante a lo que aqui no Brasil se chama, seria a iniciação científica ou trabalho de conclusão de curso, não? Que termina todo, começa de primeiro ano até o último ano, termina com um trabalho de investigação que tem um orientador, tem uma banca e demais. Então, na época, na minha graduação em física, eu fiz primeiros estudos meus na área de pesquisa, foi na área de biofísica médica, especificamente trabalhando com simulação matemática a partir de arranjos de eletrodos que poderiam ser usados para tratamento de câncer, né? Então, foram uns estudos bem interessantes nessa área de oncologia e demais. Foram feitas várias pesquisas, várias publicações também na área, neste quesito, por la importância, não, na parte biológica. Aqui, por exemplo, para que vocês vejam, eu também tive vida de estudante. A gente tinha em Santiago de Cuba, onde eu fui estudar, como era muito longe, a 200 quilômetros onde eu nasci, então tínhamos
residência estudantil, Eu não sei essa vida de estudante, né? se é comigo ou se é... Você está escutando? Para mim tá normal. Sim, professor Ramon, estamos escutando. Tá Então, por favor, pensem aí o professor aí pode Parece ser que- na Parece mensagem que aí. está cortando, Ramon. Não sei. Está normal, professor. Vocês estão me ouvindo? Está normal. Estão ouvindo? Sim, professor, estamos escutando o senhor. A palestra do professor Ramon está normal, professor. Pode continuar, professor Ramon. Alô? Alô? Pode mandar uma mensagem para o professor? Deixa eu mandar aqui. Porque... Está havendo algum problema? Vamos continuar? Pode, professor Ramon, pode continuar. Certo, então, como estava comentando, vida de estudante também aqui, víamos uma residência estudantil, vários meninos lá, tal, e, bom, vida de estudante sempre tem violão pelo meio. Já aqui, na época já da graduação, depois de 5 anos de estudo, essa professora aqui era, como dizer, a chefa do... não do curso, senão era a decana, né? Lá se chama decano, o que é chefe da faculdade, né, de ciência da natureza, por exemplo, no caso da gente, ela era professora de química, mas era a decana da universidade, e aqui estão os colegas que na época, em 2009, fez a graduação em física lá em Cuba, né? Isso foi o título da gente de graduação em física. Certo? Então, seguindo aqui, no 2013, né, aí eu passou uma temporada onde eu fiz o doutorado o mestrado em Cuba também, em Santiago de Cuba, fiz o mestrado também aí, já mudei, em vez da área de biofísica, trabalhei com propriedades elétricas de materiais, perovskita, e no 2013 eu vim de Cuba para nosso maravilhoso estado de Pernambuco, a fazer meu doutorado em ciência dos materiais, ciência de materiais na Universidade Federal, programa que hoje é composto por professores da física, da química e algum que outro professor de engenharia, certo? Então, aqui eu vim a trabalhar com o professor Eduardo Padrão, que também já, junto com o professor Raul, organizou esse semestre. O professor Eduardo trabalhava com materiais magnéticos e na época a gente trabalhou, fez muito trabalho, fundamentalmente com o professor Eduardo de Física, a gente trabalhava mais com a parte de estudar fenômenos, não, dentro de materiais materiais magnéticos, e em paralelo, quando terminei meu doutorado, a gente começou a fazer pós-doutorado junto, eu junto, supervisado pelo professor Eduardo. Então fazíamos alguns trabalhos tanto em materiais magnéticos como em materiais semicondutores. Então aí já meio que eu comecei a criar uma linha, né, um pouco diferente ao que fiz durante meu doutorado, já focada mais para materiais semicondutores. E passou algo bem interessante. Em 2019, eu fui para Teresina, passei um concurso de professor visitante lá, certo? E ali em Teresina, eu incorporei algo a todos os estudos que eu tinha feito, fundamentalmente nesta parte de materiais semicondutores. E é porque nós aqui, como falei, do ponto de vista de físico, né, trabalhávamos mais com a parte de estudar fenômenos, como se comportava uma propriedade X de um material a partir de um método de síntese, de uma substituição de um cátion dopante e demais. E faltava, realmente faltava nesses materiais tratar uma aplicação ou chegar ao ponto de dizer, pronto, após de analisar todos esses materiais, eles podem ter estas aplicações X, né? Então, foi em Teresina onde conheci vários professores que trabalham também, porque são professores do programa de Ciência e Engenharia
de materiais lá do programa de pós-graduação e ali se trabalha muito com esta parte de remediação ambiental a partir de processos oxidativos avançados, purificação de águas contaminadas com fármacos, com qualquer poluente, fármacos, corantes e demais. Então, já eles sabiam como fazer este tipo de aplicação. Geralmente para esta aplicação se usan materiais semicondutores. Eles trabalhavam muito com óxido de titânio, eu trabalhava muito mais com óxido de zinco, outro semicondutor muito utilizado nisto. Então, foi ali que consegui, né, abraçar todas as experiências e focá-las em uma aplicação. Bom, isso aí, com isso, eu considero que genei as bases, né? Formei as bases para quando voltei. Eu tinha feito concurso no 2019, na época, antes de ir para a Teresina para solicitar, tinha feito concurso na Rural. E no 2020, final de 2020, voltei para Recife, Pernambuco, especificamente para a UFRP de professor. E a partir de aqui, eu pretendo mostrar, a partir de algumas ideias de trabalho que a gente tem realizado, porque eu considero que foi minha oportunidade, a partir de 2020 até agora, de ter conectado ou mais grandes slams, certo? Então, no 2020, e levando em consideração todas essas experiências desde que saí de Cuba, já como pesquisador independente, eu consegui montar uma equipe onde criamos 2 linhas de pesquisa, fundamentalmente uma relacionada com propiedades magnéticas, propiedades eléctricas, distribución de cation en materiales o en compuestos ferrimagnéticos, incluyendo dopantes, sea de metales de transición como cation de tierras raras dentro de su estructura, estudiar, o sea, es como que yo nunca abandoné la parte de estudiar fenómenos físicos, más al mismo tiempo, tendo pasado por un programa de posgraduación en ciencia e ingeniería de materiales, volviendo de profesor para un programa, para un curso de ingeniería de materiales, siendo profesor de un programa de ingeniería física y otros de ingeniería de materiales. Entonces, tenía que mantener, por un problema de que es importante esta parte de aplicación. Entonces, con eso formamos una segunda línea de pesquisa, que es conseguir buscar estrategias, ¿no?, para mejorar esa eficiencia de este material de semiconductores que son direccionados para esos procesos fotocatalíticos o esos procesos que envuelven degradación de corantes, fármacos direccionados a remediación ambiental, ¿cierto? Entonces, voy a comentar algunos de los trabajos que a gente fez durante en esta línea de pesquisa, para que al final llegar a un resumen y ustedes entiendan, novamente repitiendo, porque para mí es un gran slam todo este proceso, toda esta vida o todo ese aprendizado durante estos últimos 12 años. Bueno, este es uno de los materiales ferrimagnéticos que a gente trabaja. Este primero aquí es un material que se utiliza en espintrónica, en microondas, dispositivos optoelectrónicos, como de transporte de información, almacenamiento de datos. Entonces, así, muchos computadores, discos rígidos usan este tipo de material que es conocido como granada de ferro itrio. Es un material que tiene una estructura cúbica, ¿no?, desde el punto de vista de cómo los átomos se organizan dentro de la estructura, y él contiene 3 sitios preferenciales, ¿no?, 2 ocupados por ferro, que son sitios octaédricos y tetraédricos. Esos sitios se forman exactamente por cómo el átomo de ferro se liga a los iones de oxígeno dentro de la estructura, y un sitio dodecaédrico que, para el caso de esa granada de ferro itrio, es ocupado por el itrio. Y tengo un segundo material que se utiliza más en la cuestión de imán permanente, en transformadores y demás, que son las hexaferritas, ¿no? Dentro de ellas se encuentran hexaferritas de bario, que es esta representación que ustedes observan aquí, donde también es un material que tiene varios sitios cristalográficos y tiene un sitio también ocupado por los iones de bario. O sea, el bario ocupa un único sitio dentro de la estructura, en cuanto a iones de ferro
ocupan otros 5 sitios dentro da estrutura. É uma estrutura muito mais complexa ainda. E, como falei, né, a gente tenta sempre analisar as propriedades magnéticas, né, como variações dentro dessas estruturas podem causar mudanças desde o ponto de vista de propriedades magnéticas. Se você observa, são dois materiais ferrimagnéticos, mas que têm características diferentes. Por exemplo, estes materiais, esto é um laço estéril, né, magnético, onde você tem uma amostra em uma posição, você aplica um campo magnético, certo? E você começa a medir curva de magnetização em função do campo e forma esse laço de interesse. Sendo dois materiais, mesmo com as características ou essa propriedade de ser ferrimagnético, eles têm laços de estérese um pouco diferentes. Então, as hexaferritas são consideradas magnéticamente duras. La hexaferrita, aquí la granada de ferroitrio ya es un material considerado magnéticamente mole, y esa característica es identificada por ese laço más fechado aqui no centro, certo? Mas sem entrar muito em detalhe, a gente estuda propriedades ópticas, propriedades elétricas. Uma característica desse material hexaferrita de bario es que él es conocido como un material multiferroico. Materiales multiferroicos son aquellos materiales que les tienen tanto propiedades magnéticas como propiedades eléctricas, y eso lo torna un material mucho más versátil para múltiples aplicaciones, ¿cierto? Entonces, aqui uma espécie de gráfica lastra, não, que tinha mostrado. E como a gente vai falar de dopagem, pode ser que isso cause algum tipo de dúvida, né? Que seria dopar, que seria a substituição, distribuição de cátion. Então, só para que vocês ubiquem, esto que está aqui seria a estrutura cristalina desse material. Na figura B aqui seria uma célula unitária, como falei. E se vocês observam aqui do lado mais à direita, tem íons de ferro em um sítio octaédrico, íons de ferro em um sítio tetraédrico, íons de ferro em um sítio dodecaédrico. Essa substituição de dopagem ou codopagem seria, imagina que você tira esse átomo de ferro daqui e em lugar dele coloca um átomo de, vamos colocar um elemento, não sei, cromo, alumínio, cualquier cation de tierra rara dentro de esa posición o dentro de ese sitio aquí o mismo dentro de ese sitio aquí. ¿Cómo você faz eso? A través de cálculos químicos, cálculos estequiométricos, donde você faz a través de dopagem a nível atômica e aí você consegue fazer a substituição. Ou seja, tira uma porcentagem desse material e coloca uma porcentagem do outro, e depois que a estrutura se organiza novamente, ela mantém a mesma estrutura, só que apenas alguns átomos diferentes dentro da estrutura, dessa estrutura. Então, isso vai gerar defeitos estruturais, mudança na parâmetros de rede da estrutura, gera um grupo de mudanças nessa estrutura que posteriormente podem ser refletidas em outras propriedades do material, certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser me perguntar, tem problema não. Podemos parar, tá certo? Então, As assim. perguntas, professor, vão ser no final da palestra e abrimos as perguntas, professor. Tá bom, tá bom. Então, aqui le mostro, né, porque também pode surgir a dúvida, e como é que vocês preparam esses materiais? A preparação desses materiais, bom, existem várias formas de preparar esses materiais. A gente usa métodos químicos. Estas imagens que vocês veem aqui representam a mesma coisa, só que são apenas para que vejam desde ângulos, ou seja, posições diferentes, imagens que a gente também tem usado em artigos e demais. Isso aqui é conhecido como método de sol-gel, onde você parte de sais, nitratos desses materiais. Por exemplo, para a granada de ferroítrio, a gente usa nitrato de ferro, nitrato de ítrio. E, bom, dependendo do tipo de dopante que a gente for usar, a gente usa também nitrato para manter os mesmos tipos de materiais. Então, você basicamente parte de peso ao material, agita para dissolver eles em um solvente, controla o pH ou ajusta o pH hasta um valor X que você determine, aquece durante um tempo. Então, como você adiciona um agente gelificante, que como o método se chama método sol-gel, o sol é aquela dissolução daqueles reagente inicial, onde você tem moléculas soltas, e o ponto gel é quando já você consegue
através de uma rede polimérica, deixar a solução em um ponto estilo uma mel, se usa um ácido cítrico, ou se usa um polímero determinado, você pode conseguir até ter uma espécie de gel, estilo aquele gel que vendem para cabelo, né? Que o pessoal usa no cabelo. Então, assim, claro, esse gel você pode depois fazer um tratamento térmico, tal, até eu ter nanopartículas de esse material. Isso mesmo para uma amostra pura, apenas fazendo cálculo estequiométrico, pode fazer para amostras dopadas, codopadas, ou seja, aquilo quando substituímos outros átomos dentro dessa estrutura. Então, eu queria trazer um vídeo curtinho aqui para que vocês entendam realmente a que eu me refiro quando falo de dopagem. Deixa ver se esse vídeo... para que vocês entendam, veja, essa aqui é uma granada de ferro ítrio onde a gente colocou átomos ou ânions de cobalto dentro de los sítios ocupados pelo ferro, não? Então, todo um processo aqui de dissolução dos materiais precursores iniciais de forma separada. Depois a gente mistura eles, né? El dopante, el ácido cítrico, el nitrato de ferro, el nitrato de itrio, mistura, né? A mistura de todo esse material. Posteriormente, passa aquela questão de deixa homogeneizar aí por um tempo, né? Para deixar todo o material de forma homogênea. Aí passa a controlar o pH. Neste caso, a gente usa hidróxido de amônia para controlar o pH da solução ou ajustar o pH. Como estamos trabalhando com nitratos e ácido cítrico, o pH é muito baixo, né? É bem ácido, na região ácida. Então, a gente tenta ajustar o pH. Vocês vão ver como tem uma mudança na coloração da solução enquanto a gente controla esse pH, que evidentemente controla, não ajusta, evidentemente o ajuste que a gente faz em 2, ele é muito mais ácido do que isso, a gente faz considerando já estudo da literatura e demais. Então, a gente deixa em agitação por um tempo, né, a 95 graus nesse caso, até, depois de 4 horas, vejam como se encontra a solução, e isso vai até a formação dessa solução, né? Como está quente ainda, ela não parece mais uma mel, né? Mas uma mel mais suave. Então, vem 48 horas de envelhecimento, né? Para ver se esse gel é estável. Vejam como ele fica um ponto mel, né? A gente faz toda a parte de secagem desse gel, né, para retirar a maior quantidade de água dele. Então, esto é o que é conhecido como aerogel, que aqui é toda a parte do ácido cítrico e tal. Então, aí a gente coloca o material nesse cadinho para levar ao forno e calcinar a uma temperatura, fazer o tratamento térmico para formar, então, a estrutura do material, formar a face do material. Vejam que curioso, não? Que a mesma cor que tinha o sol quando encontramos o pH é a mesma cor que o material final ele tem, certo? Então, assim, como é dopado com 5% de cobalto, pode mudar um pouquinho a coloração, produto de que o cobalto já tem uma cor diferente, certo? Então, vejam aqui alguns trabalhos que a gente fez, que eu trago porque começaram a formar parte de minha história, não? Como pesquisador. Eu defendi o doutorado em 2019 e fizemos outros trabalhos, né? Só que vários trabalhos, mas trouxe alguns aqui que para mim representaram ideias importantes. Por exemplo, este trabalho que vocês veem aqui, eu fui convidado no 2018 para ir a Teresina. Fui convidado por que o professor aqui, é professor do instituto, e pelo orientador dele, que está aqui, para ensinar a fazer síntese desta que mostrei aqui no vídeo. E dessa experiência que tive lá, saiu esse trabalho que formou parte do mestrado desse aluno aqui, na época aluno, hoje professor, e abriu muitas portas, né, a conhecer outros estados através desse convite, e foi a raiz daí que comecei a criar conexões com o pessoal de Teresina, ao ponto que posteriormente eu fui de professor visitante para esse estado, né? Então, aqui a gente fez uma substituição de cobre,
estilo como mostrei no vídeo, só que por ferro, na granada de ferro ítrio. Então a gente fez um trabalho básico, não? Desde estudo de fenômenos, por exemplo, esse padrão de Rausch, a gente viu que tinha segregação de uma fase de ferro. Vejam a estrutura tipo coral que forma esse material e mudanças nas propriedades magnéticas, né? Em comparação com uma amostra que não tinha cobre, né? Como existia uma mudança do ponto de vista de magnetização de saturação, certo? Então, um trabalho curto, mas que abriu o caminho para, a partir de novas técnicas, a gente, por exemplo, vejam que é um trabalho com o mesmo material, só que desta vez a gente usou técnicas mais sofisticadas que nos permitieron demostrar que el cobre dentro de esa estructura, él entra con valencia 1 y a gente inicialmente acreditaba que podría existir ese cobre con valencia 2, no. Entonces, también en la granada de ferro ítrio, si ustedes observan lá na figurinha que inicialmente yo mostré, los sitios tetraédricos y octaédricos, eles son ocupados por ferros 3. Então, a gente mostrou que quando a gente coloca cobre 2, existe uma descompensação elétrica da estrutura. Então, surgen neste caso, ferro 2 e ferro 3 da estrutura, como existe um aumento nessa razão de efeitos de vacância de oxigênio. Bom, fizemos um grupo de análises teóricos também mostrando quais eram os sítios preferenciais ocupados pelo cobre, né? Então a gente conseguiu mostrar de que esse cobre preferencialmente, ou seja, ele tem preferência por ocupar sítios octaédricos dentro dessa estrutura desse material. Como falei, ali é um exemplo de trabalhos que fizemos que foi apenas de dopar, substituir apenas um cátion. Então, se vocês observam para essa imagem aqui, a gente já substitui 2 cátions dentro dessa mesma estrutura. Nesse caso, a gente substitui o prazodímio no sítio do ítrio e esse outro elemento aqui, itérbio, não? Ambos terra rara no sítio do ferro. E então, isso permite também você estudar como essa distância entre as ligações dos íons de ferro de um sítio tetraédrico, de um sítio dodecaédrico, eles podem mudar dependendo do rádio iônico desses cátions e como eles estão localizados dentro dessa estrutura, certo? Então, fizemos esse estudo também, onde vocês podem observar, também aparece o aluno defendeu o mestrado, foi para o doutorado, eu já estava de professor visitante em Teresina, e fizemos esse estudo já incluindo hérbio e cromo dentro da estrutura do material, também para analisar propriedades magnéticas e, novamente, usando já técnicas um pouquinho como XPS, modelação matemática, conseguimos também mostrar que com a medida que você adicionava cromo dentro da estrutura, diminuía a concentração de ferros 2, ou seja, o cromo como que estava atuando como um compensador de defeitos dentro da estrutura, como também os defeitos de vacância de oxigênio, e também mostramos, né, os sítios preferenciais de ocupação de sessão, tanto de cromo como de hérbio dentro da estrutura, e como esse comportamento magnético, tanto teórico, tanto experimental, tenía una cierta relación con el comportamiento magnético experimental que teníamos demostrado en ese trabajo. Entonces, fue un punto importante porque sirvió para corroborar detalles importantes desde el punto de vista teórico en esta parte de estudio de fenómenos, algo que es muy importante y que se valora mucho desde el punto de vista físico cuando se consigue relacionar teoría con experimentos. Uno de los problemas de estos materiales, como yo falei, son materiales que se utilizan mucho en la cuestión de dispositivos de almacenamiento de datos, microondas, pintrónica, mas geralmente esos materiales para esas aplicaciones se utilizan en sistemas de bajas dimensiones, o sea, cuando la gente fala de un filme fino, de multicamadas de materiales, y entonces, eso que preparar en ese tipo de dimensiones es un poco más difícil. Ese material se requieren de técnicas más sofisticadas, donde los métodos ya químicos a veces se tornan un poco groseros para esto, más para análisis de nanopartículas, eles son muy bons. Y para encontrar otras propiedades también fue muy interesante. Por ejemplo,
en este material preparando ese tipo de estructuras que a gente llama de tipo coral. Ustedes observaron en el trabajo anterior, onde a gente adicionou prazodímio e térbio dentro da estrutura. Como tinha falado, vimos como se mudam dependendo a posição onde esses átomos se localizam, como las distancias entre los ángulos se pueden modificar, y también tanto las propiedades magnéticas y el resultado más novedoso es que por primera vez a gente muestra que existe algún efecto cuando para estos materiales o para esta nanopartícula para inhibir el crecimiento de algunas bacterias, ¿no? Como a gente puede observar en este resultado así. O sea, no fue un super resultado alarmante, mas ya mostramos que existe esa posibilidad de que tal vez ajustando algunos parámetros pueden ser conseguidos resultados mejores para inhibir ese tipo de bacterias que son bien comunes, las aeros o las E. coli, ¿cierto? Entonces, un poco que para finalizar esa parte, aquí muestro algunos otros trabajos que a gente fez en función de estos materiales. Y, por ejemplo, estos trabajos que ustedes ven aquí encima, en colaboración con una profesora de la Universidad UFC, ya encontramos propiedades catalíticas para este tipo de material, granada, hierro, de ferroitrio, que antiguamente, que hasta ahora no habían sido mostrados en la literatura. Entonces, así, tem un grupo de trabajos que a gente tem feito, que están saliendo, otros que están en proceso, que envolven más esta parte de estudiar fenómenos físicos, ¿no? De comportamiento de propiedades y demás, cuando você faz mudança en una estructura de material. Entonces, aquí pasando a nuestro segundo material, ¿no? a hexaferrita de bario, también me muestro aquí algunos trabajos. Voy a intentar andar un poquito más rápido aquí, mas como estamos hablando de Grand Slam, para mí es importante mostrar este trabajo, porque ya en 2021, mismo yo siendo ya, ainda ya siendo profesor ya en la Universidad Federal Rural de Pernambuco, en este trabajo se juntaron un grupo de profesores interesantes, por ejemplo, que el primero, segundo, tercero, cuarto, el quinto, no, el sexto, el séptimo, fueron profesores míos en la universidad. Y cuando yo me gradué en física, profesor Eduardo, que fue mi orientador, supervisor de doctorado y de postdoctorado. Entonces, para mí fue un privilegio así, comandar, ¿no? Ese trabajo donde envolví a profesores que me contribuyeron a formar tanto en la graduación como en la parte de posgraduación, y también estudiando cómo encontrando límites de solubilidades de lantano dentro de esa estructura, con todo un análisis estructural, magnética y de procesos eléctricos, ¿no? De relación eléctrica de esos materiales, tornando un material multiferroico con más versátil para diversas aplicaciones. Feito esse trabalho, então, já sabendo qual era esse limite de solubilidade de lantano, então adicionamos alumínio no sítio do ferro, e também fizemos toda uma análise estrutural bem profunda quanto uma análise magnética desse material, e vemos como se mudam realmente. Vocês veem todas estas medidas que están aquí son medidas de magnetización, medidas de remanencia, de anisotropía, que realmente se mudan dependiendo a concentración y un sitio donde cada uno de esos dopantes se localiza dentro de la estructura. Entonces, desde el punto de vista de fenómenos, es algo bien interesante que evidentemente requieren de otras análisis más sofisticadas para encontrar exactamente dónde la gente podría aplicar este tipo de materiales, más sí ya teniendo una idea de que en esas condiciones de síntesis ya existen mudanzas de una muestra para otra, de una concentración de dopante para otra. Si ustedes observan, estos materiales ya son preparados por otros métodos, reacción de estado sólido. Entonces aquí la gente ya usa óxidos, ya no son nitratos, no son sales. Entonces se utilizan temperaturas más elevadas y un grupo de factores que pueden también influenciar en los comportamientos que la gente está observando aquí. Como la gente estudia fenómenos y al mismo tiempo también estudia, busca nuevas alternativas, también hicimos este estudio también. Esto es una hexaferrita de estroncio
Só que aqui a gente fez uma mudança na concentração de PLA, que é um polímero, então meio que tentando tornar um material magnético e fazendo uma heteroestrutura, um compósito com um material polimérico, né, para tentar analisar propriedades elétricas, tornar esse PLA um material com características magnéticas. A gente sabe a importância dos polímeros para várias aplicações, então imagina se adicionando pequeñas concentraciones de ese material ferrimagnético, você tem un material polimérico con características magnéticas, con propiedades eléctricas, entonces un trabajo también bien interesante. Entonces, saindo já, concluindo aqui sobre essa linha, aqui são outro grupo de trabalhos que temos feito nessa linha, inclusive muitos desse ano. Esse último aqui saiu ontem, por exemplo, esse aqui da Material Science Engineering B, um trabalho que foi aprovado. O sábado eu respondi, preenchi lá o proof, completei o proof, e já hoje, ontem já de noite, já estava com volume, número e todo. Então, assim, tem em revistas que são revistas de alto impacto dentro da área de ciências materiais, revistas acima de, por exemplo, 5 ponto e algo, 5, casi 6, 3 y poco, todas estas revistas aquí en los antiguos Qualis, haciendo Qualis A1, ¿cierto? Una revista muy famosa de área de la física, Journal of Applied Physics. Entonces, sí, son trabajos que a gente ven haciendo y que ven publicando en revistas reconocidas y de alto impacto internacional, ¿cierto? Entonces, vamos a nuestra segunda línea de pesquisa, que envolve, ¿no?, esta parte de estrategias para mejorar la eficiencia de semiconductores direccionados a fotocatálisis. Entonces, a principal motivación para esta línea de pesquisa es que a gente sabe, ¿no?, que hoy en día, y en nuestro Pernambuco, con todas las fábricas de textiles que tenemos, fábricas de medicamentos y demás, muchos de estos fármacos corantes, eles são despejados em água, o que traz uma contaminação muito grande, né? Então, tem se dado muitos casos. Eu não trouxe a imagem aqui, mas no Brasil se deu o caso de aquele chá revelação, tive um matrimônio que fez um chá revelação na orilla de uma cachoeira, e os caras pegaram lá, e tem várias formas das pessoas revelarem o sexo, ¿no?, da criança, mas ele, o que fizeram? Ele na cachoeira, ele estava na posição e alguém lá em cima jogou um corante, não sei se foi azul de metileno, então a cachoeira se tornou azul. Evidentemente, eles foram multados, né, porque são coisas que não se fazem, as pessoas às vezes exageram, né? Então, como esses casos, tem vários casos que a vezes não se levam em consideração, mas esa es una de las motivaciones, que es la parte de remediación ambiental, tentar purificar aguas contaminadas que posteriormente a gente possa usar en esta cuestión de agricultura, reaprovechamiento, tanto para agricultura como en otras áreas, ¿cierto? Entonces, es una de las motivaciones que nos llevó a esa área, que yo me interesé mucho, porque yo ya trabajaba con materiales semiconductores. Entonces, darle essa aplicação a este material foi algo do qual me apaixonei. Hoje, realmente, a física não sai de mim, mas tento focar muito nas nossas pesquisas nesta parte de remediação ambiental, porque acho extremadamente importante. Então, para esta parte de remediação ambiental, existen varios, né, procesos, métodos que son utilizados, que son conocidos como procesos oxidativos avanzados, donde están los procesos de fotofenton, oxonización y a fotocatálisis, que es uno donde a gente foca, né? Entonces, la fotocatálisis heterogénea, básicamente, você tem un material semiconductor, né, que a gente trabaja, irradia ese material semiconductor que se encuentra en una solución de ese corante. Entonces, a partir de ese proceso de irradiación, que puede ser con luz UV, luz solar, luz visible, se ocurren procesos de reacción, o sea, en este caso de reducción, oxidación, y lo que usted hace, lo que acontece es que a través de este proceso físico-químicos ocurre la degradación de las moléculas de aquel corante en la superficie de aquel semiconductor. Entonces, una agua que es contaminada, você consigue purificar, né, essa água, ou seja, água
una agua de azul de metileno que en la primera reacción él es azul, termina después de 120 minutos ya una agua clara, ¿no? Es una agua ya transparente. Evidentemente, muchos análisis tienen que ser feitos en esas aguas porque pueden se gerar fotoproductos, ¿no? Que al mismo tiempo pueden ser más perjudiciales que agua contaminada con corante. Entonces, por eso es que la gente tiene que siempre tener muchos estudios, tratar muchas veces, analizar muy bien los resultados y demás. Más parte interesante es que es muy bonito cuando se hace un experimento y comienza A y cuando termina en B, você ve una transformación en aquello que você está procurando, ¿cierto? Y que aparentemente es una transformación positiva. Entonces, siguiendo esa motivación, uno de los materiales que más se utiliza en esta parte de degradación de poluentes orgánicos es el óxido de zinc, que es un material que yo trabajo mucho y realmente tengo una versatilidad muy grande, ¿no? Grande. Él tiene una alta estabilidad, de alto poder oxidante, bajo costo. Existe una rápida recombinación electrón buraco, que es lo que dificulta un poco que las propiedades fotocatalíticas de ese material sean mejor. Por eso es que entonces se buscan alternativas, ¿no? Entonces, por eso es que la gente llama a nuestra línea de pesquisa como estrategias para mejorar esa proceso, o sea, la eficiencia fotocatalítica en estos materiales. Y dentro de él están, por ejemplo, si yo coloco dopantes, él puede disminuir esa rápida combinación. Puedo mudar un método de síntesis, también puede variar algunas características dentro de la estructura que va a hacer con que esa recombinación sea más lenta y mejorar la actividad fotocatalítica. Mudar parámetros de síntesis, que es diferente a método de síntesis. Método se puede usar, existen varios métodos, parámetros se puede usar diferentes tipos de reagentes, puede usar diferentes tipos de bases para controlar pH, diferentes, regular o pH, diferentes valores de pH, y así por delante, ¿no? Y también está otro punto que gente ven trabajando fuertemente en él, que es la parte de uso de gomas vegetales o esos polisacáridos naturales durante el proceso de síntesis, porque ahí realmente la gente está reaprovechando cosas de la naturaleza, productos de la naturaleza, para evitar productos químicos que a veces son necesarios durante ese proceso de síntesis. Entonces, rápidamente voy a separar aquí esas pesquisas que la gente hace o esas estrategias en tres, una que envuelve la cuestión de dopantes, otra que envuelve esa parte de pH y aparte que envuelve esos polisacáridos naturales o a síntesis verde o síntesis ecológicamente amigable, como muchos llaman, ¿cierto? Entonces, nessa parte de dopagem, a gente faz parecido a como a gente faz nos materiais magnéticos aquele, ou seja, substitui algunos átomos, no caso de 5, por otros átomos dopantes de aquellos elementos de la tabla periódica y comienza a analizar cómo mudanzas en la estructura de ese material puede traer mejorías desde el punto de vista de degradación de un material orgánico X, ¿cierto? Entonces, sí, esto aquí sería un esquema un esquema que a gente montó de todo el proceso fotocatalítico. Aquí algunos parámetros iniciales que a gente generalmente parte. Entonces, esto es una caja que a gente mismo manda a hacer. Como este material él tiene un gap de energía en 320, 330 electronvolts, entonces comprimento la faixa dele está en la región de UV, entonces generalmente utilizamos luz UV. Aquí se encuentra la solución de corante junto con el fotocatalizador, en este caso el óxido de zinc dopado puro. Esto es lo que la gente llama un baño termostático, que es especie de un chiller donde circula a través de ese reactor aquí agua gelada, porque como tenemos una luz incidiendo aquí para mantener en una temperatura fixa, ¿no? Que no se aqueça mucho la solución. Y con esa cánula por aquí, sin abrir el sistema, la gente consigue retirar una concentración
mínima desse corante cada certo tempo para a gente ver como ele vai mudando no tempo, né? Como vai degradando e tornando uma água. Imagina que isso seja um azul de metileno, como ela terminaria na água já mais transparente, certo? Então, aqui é os parâmetros, né, que a gente faz o cálculo a partir de medidas de absorvância, lá, de absorção do material, tal, medidas com equipamento, UVBs. E então, basicamente, o sistema, um dos sistemas que a gente utiliza é este que está aqui, ou seja, aquela representação seria esta aqui na real, que a gente usa no laboratório, certo? Então, a gente prepara as condições para evitar qualquer tipo de contato com essa radiação UV e demais, para evitar qualquer tipo de problema, né? Acidente no laboratório, tanto como erros experimentais. Então, estas caixas aqui, a gente, é a mesma, não? Diferentes ângulos que a gente usa. Esses coolers aqui são exatamente para tentar, para jogar ar para dentro, e de outro lado tem outro que seria para tirar o ar quente, né? Então, a gente busca alternativas para manter um sistema bem controlado e evitar qualquer tipo de erro experimental, certo? Então, em função disto, este trabalho aqui eu trago, mesmo que seja em 2022, porque foi minha primeira aluna a defender, realmente foi minha segunda aluna a defender no programa, no mestrado, no programa de engenharia física, mas foi a primeira em trabalhar com fotocatálise. Quando isso a gente não tinha o sistema montado aqui, a gente teve que fazer todos os experimentos em Teresina ainda, e conseguimos fazer um trabalho onde a gente substituiu níquel e sério dentro da estrutura do óxido de zinco. Interessante foi que é uma das características bem bonitas do óxido de zinco, é como ele pode mudar sua morfologia. Você vai entender daqui a pouco, dependendo do cátion que você coloque. Aqui a gente teve como uma espécie de flores, não, nanodiscos conectados, e a gente conseguiu degradar desse material com uma amostra contendo 2% de sério e 1% de níquel, 81% do corante azul de metileno para uma concentração X, né, desse material. A gente conseguiu degradar. Vimos que à medida que aumentamos essa concentração de níquel já ia diminuindo essa degradação, o que para essas condições esse material com 2 e 1% era um material otimizado. E fizemos ensaios para determinar quais eram os tipos de mecanismos que influenciaban dentro de ese proceso fotocatalítico aquí. Então, assim, fizemos vários trabalhos bem interessantes. Em este trabalho mesmo que não está mostrado, a gente fez ensaios com artemia salina para ver se aquela água purificada ela realmente tinha gerado fotoprodutos que eram piores que aquela água inicial. Y notamos que las artemias se mantenían después de 48 horas viva, normal, todo sin ningún tipo de afectación. Entonces, mostraba que realmente el proceso tenía acontecido, mismo degradando 81% apenas, aquella agua contenía características más apropiadas do que a agua contaminada. Este trabalho aqui incluímos cromo e hérbio, também foi um aluno meu de mestrado que defendeu lá, também fizemos degradação de azul de metileno, mas vejam que apesar de toda essa parte de degradação, a gente não deixa nunca de fazer toda uma análise de caracterização do ponto de vista de propriedades ópticas, de como os defeitos influenciam, e a gente correlaciona todas estas propriedades realmente com os resultados do ponto de vista de remediação ambiental. Esta alumna mía que hoy se encuentra haciendo el doctorado lá en Teresina, salió de aquí de Cabo Santo Agustino, fez también ese trabajo adicionando lantano y cobre dentro de la estructura y consiguió 99% de degradación de azul de metileno usando estos dos compuestos dentro do material. Y así, ¿no? Para no ser tan cansativo, ¿no? Ya le vamos casi una hora aquí conversando. Dentro de esa línea está esta parte de efectos do pH partiendo del mismo material. Entonces, si ustedes observan, también son gráficas lastras. La gente pega el óxido de zinco, adiciona un dopante y muda, ajusta o pH en diferentes valores. Eso lleva a diferentes morfologías y esas morfologías también contribuyen para a degradación
desses materiais. Por exemplo, esse material aqui foi preparado para a degradação de ibuprofeno, um fármaco, e vejam quanta morfologia diferente a gente obtive apenas indo de pH 7 para pH 13, tanto essas amostras de óxido de zinco pura como as amostras contendo cobalto, ¿no? Para manter una comparación, vean cuántas estructuras bonitas a gente puede observar y consiguiendo también mudanza desde el punto de vista de concentración de defectos dentro de la estructura y valores significativamente o razonablemente bons na questão de degradação de esses materiais. Neste trabalho, a gente fez algo semelhante, só que adicionou lantano e fez uma mudança mais, mais criteriosa com o pH, onde a gente preparou amostras de pH 8, 9, 10, 11 e 12. O interessante aqui é, vejam, só mudando o dopante, aqui a gente mudou o método de síntese também, ou em realidade o que mudou foi a base. Neste caso, a gente usou hidróxido de amônia, no anterior a gente tinha usado hidróxido de sódio. Vejam que interessante, já a gente obtive estruturas diferentes, ou seja, aparecem tubos, né, e nanobastões de óxido de zinco, mostrando também que o pH é um parâmetro importante a considerar quando de degradação é observado. Aqui a gente faz toda a análise óptica do material e conseguimos também altos valores de degradação, tanto para azul de metileno quanto para o fármaco ciprofloxacina, alcançando más de 90% para o azul de metileno de degradação e mais de 87% de degradação do fármaco ciprofloxacina. E, bom, como eu tinha lhe falado, né, tem uma parte na qual estamos hoje trabalhando forte, que é esta parte de uso de polissacarídeos naturais, gomas naturais. Na parte de síntese verde existen diferentes metodologias, diferentes caminhos que as pessoas usam. O que a gente usa é o uso dessas resinas, o enxudado que os árvores eles fornecem de forma natural. Então a gente faz todo um processo de purificação dessas gomas para usar na síntese e desta forma evitar produtos químicos como ácido cítrico, que se usa muito para a síntese de sol gel, além de que essas gomas elas atuam como agente gelificante e também como template para o crescimento das partículas, ou seja, elas não deixam as partículas crescer em qualquer direção, senão elas dão um ordenamento nessas partículas, que também é importante, ou tenta deixar as partículas de um formato mais nanométrico, que também é algo importante, porque tem mais área superficial e demais, que é um ponto importante para a degradação de materiais. Então, aqui são algumas imagens reais esto é goma de manga, Mangifera indica, e todo o processo de como a gente faz esse processo de degradação, que este esquema aqui explica já para a goma de caju como a gente faz todo o procedimento de desenxudado, tritura, dissolve, controla o pH, coloca em forno. Mas realmente aqui eu trago um vídeo, né, que deixa eu ver se vai. Neste vídeo eu mostro todo o processo de degradação. Deixa eu ver se foi. Aqui vai. De preparação, não, de purificação dessa goma de caju. Como falei, veja, a gente primeiro tritura, morteiro, adiciona água destilada para dissolver, não? Dissolução sob agitação, faz uma filtragem para tirar todo o resto de material indesejado no meio, faz um controle do pH, né? Qual é importante, adiciona etanol e a gente cria um precipitado. Vejam como completamente se transforma aquela goma em um produto completamente diferente, que posteriormente ele é centrifugado, é lavado, né, para tirar qualquer tipo de impureza usando uma centrífuga. Depois de várias lavagens com água, com álcool e tal, ele é levado, né, para uma estufa onde a gente seca esse material e pronto. O produto final é uma goma desse material que a gente adiciona durante essa síntese dos materiais, certo? Então, notem aí o produto final que a gente tem. Então, aqui já, como é que a gente... sim, professor, já você
purificou a goma, como é que a gente utiliza, né? Quando eu mostrei o esquema do sol gel, a gente usava ácido cítrico, então, neste caso, a gente usa sol gel, só que usando essa goma. Um esquema desse vocês podem observar aqui, né? Todo o esquema desse processo de síntese, mas vejam esse pequeno vídeo aqui, que ele mostra como é que a gente faz a síntese usando essa goma. Veja, o reagente, goma, certo? Adiciona a goma dentro daquela solução, deixa em agitação, quando ajusta o pH novamente, certo? Para o valor que a gente deseja, deixa esse o sol, que posteriormente a gente deixa com a temperatura, aplicando a temperatura, até formar aquele espécie de gel bem diferente, seca. Vejam como também fica esse aerogel. Posteriormente a gente calcina esse material, certo? Faz um tratamento térmico para formar a face do material em um forno já, uma temperatura mais elevada, e posteriormente já tem o produto final, ou seja, nanopartículas de óxido de zinco, que pode ter diferentes formatos, certo? Então, que resultado a gente obtive desde este ponto de vista de usando polissacarídeos naturais? Tivemos esse trabalho de uma alumna minha. Vejam que, se vocês notam, sempre a gente trabalha óxido de zinco para esta parte, e em todo o trajeto mío sempre trabalhamos com dopantes, né? Modificando a estrutura del material. Então, isso significa duas coisas, que a gente analiza a parte de fenômenos e a parte de aplicações também. Então, eu acho que essa mistura de ser físico com cientista de materiais foi muito boa, porque aí você consegue compreender, desde o ponto de vista físico, toda a parte de fenômenos que acontecem nos materiais quando você muda a estrutura, e depois pode correlacionar com a parte de aplicações, né? Então, nesse trabalho da aluna minha, ela fez o estudo usando óxido de zinco dopado com hérbio para degradar azul de metileno, eucina amarela e ibuprofeno, alcançando resultados maravilhosos para essa degradação do material. Vocês podem observar aqui, por exemplo, para el azul de metileno y la eucina amarela, ella consiguió degradar 99%, 81% de eucina amarela. Y, disculpen, y después de 2 ciclos más, ainda o material conseguía degradar 97% do azul de metileno. Esse reuso é quando você terminou a degradação, recupera o material e volta a reusar, e assim por diante, e conseguiu ainda 97%. Evidentemente, já para a usina amarela tive uma pérdida. Isto é justificado porque sempre você vai ter uma pérdida do material durante todo o processo. Você sempre está retirando uma alíquota lá, e sempre essa alíquota tem uma pérdida desse fotocatalisador. Mas foi um trabalho muito bom, um trabalho que foi publicado no ano passado, e já hoje está com 26 citações nessa revista. Já esse ano, inclusive, está com 8 citações nesse trabalho, então ele vai crescendo muito rápido. A alumna fez também este outro trabalho, no qual envolvia ZNO com lantano, só que lembram que anteriormente mostrou um trabalho com lantano, só que mudando o pH e feito por coprecipitação. Agora foi feito por sol gel, usando essa goma, né? E para uma concentração fixa de lantano. Então, novamente a aluna conseguiu, vejam, conseguiu aqui nessas características, para ver a importância da goma. Para azul de metileno, ela conseguiu degradar 100% desse azul de metileno. Já não foi tão bom para a usina amarela, mas mesmo assim os resultados foram extremadamente positivos, muito bons resultados alcançados. E no caso do azul de metileno, ela conseguiu degradar, mesmo em um terceiro ciclo, 100% do azul de metileno. Então, o material era muito, muito bom para a degradação desse corante. Outro aluno meu já usou goma de caju, neste caso goma de caju para CNO dopado com níquel e degradação de azul de metileno, alcançando também resultados super interessantes. Evidentemente, não é apenas o tipo de goma, como também o dopante, o que pode aumentar ou diminuir essa concentração, essa porcentagem de degradação. Então, por isso que os estudos não param, porque nunca você vai encontrar, é mais difícil você sempre ter um único material ideal, né, que vai degradar aquele material. Por exemplo, o material anterior da aluna foi muito bom para degradar
e o azul de metileno. Já quando você muda para níquel, já ele é bom, mas não consegue degradar o 100%, e mais assim, você sempre tem que procurar novas alternativas, né? Provar com novos materiais. Por que a mudança, professor? Se já lantano já degradou 100%, por que você faz um trabalho agora com níquel? Ah, porque o lantano é uma terra rara, é caro. Então, você tenta buscar outras alternativas com outros óxidos, com outros elementos ali, outros cátions que seja mais barato, e além disso que você possa analisar outro tipo de propriedades. Por exemplo, o níquel é um material magnético, então tal vez no solo desde el punto de vista de remediación ambiental, sino desde el punto de vista de propiedades magnéticas, você pode ter um material mais versátil usando níquel. Então, são algumas das motivações por las quais a gente vai modificando ou mudando, né, buscando essas alternativas, essas estratégias. Este trabalho é bem fresquinho, esse trabalho é de metade de fevereiro, que foi feito pelo mesmo aluno, um trabalho semelhante ao anterior que fizemos com mudando o pH, só que agora aqui a gente misturou duas das estratégias. Uma é pH de síntese e uso de polissacarídeos. Então, o aluno fez um trabalho muito bom, porque ele, dopando, mudando, usando o método de sol-gel, mudando o pH e usando goma, ele consegue preparar um material, misturando todas as estratégias, para degradar, neste caso, ciprofloxacina e ibuprofeno, ciprofloxacina com 97% de degradação, ibuprofeno com 74% de degradação, usando este material para um pH específico, né? Então, assim, é importante. Por exemplo, ele mostrou que mesmo que você mude o pH, amostras, o pH é importante porque em pH 7 ele degrada melhor a ciprofloxacina, mas em pH 13 degrada melhor o ibuprofeno. Então, por isso, como o pH inicial, que ele altera a estrutura desde um ponto de vista, o sea, desde el punto de vista estructural, se modifica aquela estrutura, ele pode influenciar no produto final ou na aplicação final desse material. Bom, para não estender-nos mais, aqui tem outro grupo de trabalho que a gente tem feito nesta área de usando sínteses verde, né, usando gomas de diferentes tipos, vários trabalhos em colaborações, outro trabalho feito por nós no laboratório. E outra estratégia que eu não incluía lá mesmo, a gente já tendo vários trabalhos, né? Mas que estou trazendo aqui como novo também, é usar semicondutores, óxidos de outros tipos de óxidos, e usar argilominerais, neste caso argilas, para também formar heteroestruturas que contribuyen para la degradación de corantes y fármacos. Este trabajo aquí fue feito de un alumno de mestrado que ahora está en el doctorado. Este trabajo también fue una revista muy boa, salió semana pasada en Natural Material Today. Trabajos así muy bons, bien, revista bien prestigiada en área de materiales, que hemos conseguido publicar dentro de esa línea. Ahora, inclusive en junho, estou indo para a Espanha a um pós-doutorado, e é exatamente para trabalhar em esta área de heteroestruturas de óxidos, semicondutores e argilominerais para remediação ambiental. Então, pessoal, eu acho que já para concluir, né, para resumir, volto a esta imagem inicial para realmente acredito que com toda essa trajetória que ele é mostrado, acredito que, bom, vocês poderão dizer se realmente já está no momento de o Demio Grand Slam, né? A raiz de todo este trabalho, hoje atualmente estou orientando 10 alunos de doutorado de 2 programas de posgraduação diferentes, 4 alumnos de mestrado de 2 programas de posgraduação diferentes. Então, assim, agradeço muito ao Brasil por isso, né? Por essa oportunidade. Realmente, eu gosto de envolver-me em trabalho, sempre de envolver-me em contribuir para a formação de recursos humanos. Acho que
acho que o mais bonito e o mais interessante de nós professores, né, contribuir em essa formação de recursos humanos, como mesmo alguém em algum momento contribuiu para eu me formar. Então, acredito de que todo isso resume, e hoje, se vocês não consideram, mas eu considero de que este ha sido meu gran slam, toda essa trajetória e todas essas experiências que he ido adquiriendo, ¿no?, en trabajo científico, en formación de recursos humanos. Evidentemente, como en todas las deportes, ninguém ganha uma medalha de ouro se não tem um preparador físico, se não tem um psicólogo, se não tem um nutricionista. E nós, professores e cientistas, temos que agradecer muito a todas essas agências de fomento que vocês podem observar aqui, porque realmente, se não fosse por elas, a gente não estaria, não teria conseguido, no meu caso, não teria conseguido a maioria destes resultados, né? Porque para fazer pesquisa se necessita de muita infraestrutura. Como modo de curiosidade, trago também que no béisbol, o récord de Grand Slam es de Alex Rodríguez, un puertorriqueño con 25, y en el tenis es de Novak de Djokovic, que no es 23, acho que ya es 24, recordista de Grand Slam. Entonces, esta curiosidad al mismo tiempo trae una moral de la historia, tanto para mí como para vocês, que si eles consiguen en su área, en su deporte, ser bom, cada uno de nosotros puede conseguir ter más de un gran slam que se transforma en la formación de recursos humanos, en aportes científicos para futuros alumnos y futuros avances en la ciencia. Entonces, para concluir, coloco aquí un GIF de un jogador de béisbol de la ciudad donde yo nací, también que fue así, fez varios equipos Cuba, jugó en grandes ligas también, y ese es el momento donde él conecta un gran slam representando o equipo Cuba en un campeonato mundial de béisbol. Entonces, con esto quiero agradecer a todos por la participação e muito obrigado para todos. Foi ótimo. Muito obrigada, professor. Você, eu sempre sabe, é um prazer enorme ouvir, né, os colegas que vêm lá da física, da química, de outras áreas, porque é interessante que os nossos alunos aqui das áreas, aqui na França a gente chama de ciências da vida, que é biologia e saúde, né? Eles possam ver como muitas coisas que a gente utiliza na prática vêm do desenvolvimento de outras áreas, né? E aí a ideia desse curso é exatamente mostrar isso, mostrar que quando a gente está junto, trocando ideias, a gente consegue coisas bastante interessantes. Mas eu queria falar bem rápido, porque eu acho que as pessoas querem perguntar, mas é muito bonito. A parte que eu acho muito bonita, também por conta do meu amigo Eduardo, é o magnetismo. Então, tem alguém aí com fone aberto que está. Então, veja só, quando você pensa que a bússola, né? Érica, seu telefone está. Quando você pensa que a magnetita foi descoberta no século II, né? Na dinastia Han, século II antes de Cristo, né? Na dinastia Han pelos chineses, né? E que o quanto foi importante para o avanço da navegação marítima. Os chineses foram grandes navegantes, né? E isso, particularmente depois do século XI, e isso resvalou na Europa no século XII e XIII, né? Então, o fato do magnetismo, de certa maneira, o magnetismo foi muito importante. E hoje, com o Ramon falou aí da espintrônica, né? Que é a área que estuda o spin do elétron e sua aplicação
de dispositivo eletrônico, né? Aí eu vou fazer umas perguntas provocativas só para você falar um pouco, porque eu acho que os alunos eles gostariam muito de entender mais a relação que tem, né? A pergunta é a seguinte: qual é a aplicação desta área, né, para as áreas das ciências biológicas e das ciências da saúde? O que você pode falar sobre o diagnóstico por imagem, né, a ressonância magnética? Veja que eu estou voltando mais para o magnetismo. Terapias magnéticas. Na nossa pós-graduação tem uma pessoa, né, um orientador que é lá da fisioterapia, que trabalha com terapias magnéticas, né, com a estimulação magnética transcraniana, né, que é utilizada, por exemplo, nas depressões, né, da depressão. Sobre a nanotecnologia magnética, né, você vê que você falou aí, foram outros aspectos, mas é tão importante, né, as nanopartículas magnéticas, né, para direcionar os medicamentos, para destruir células tumorais, né, e a magnetorrecepção, né, que é uma coisa interessante da biologia. Nossa pós-graduação também é de comportamento, né? Ciências do comportamento, e existem certos animais que detectam o campo magnético terrestre. Então, quando você falou também algumas drogas que os médicos que trabalham com a gente aqui, que são estudantes e também professores, eles trabalham muito com essas drogas, né? O ibuprofeno, a ciprofloxacina e tal. Então, essa é uma relação bem interessante. Eu queria que você falasse um pouco e depois eu deixo aberto para quem quiser fazer perguntas. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Realmente o magnetismo é algo que, como se diz, está presente em todos, né? Não da mesma forma, mas está presente em todos os materiais. Desde el punto de vista biológico, nanopartículas magnéticas son importantes. Yo acho que el profesor Raúl, él preguntó, mas él mismo respondió muchas de las cosas, porque si vamos desde el punto de vista de la biología, existen nanopartículas magnéticas que se preparan, que son conocidas como core shell, donde você tem un núcleo, una casca, y a veces você crea, por ejemplo, un núcleo de un polímero para después destruirlo y entonces dejar una casca donde você va a usar esa casca de un material magnético, donde você va a colocar un fármaco ali y você vai conseguir hacer transporte dele hasta un lugar X dentro del cuerpo humano, ¿no? Entonces, las nanopartículas de magnetita, nanopartículas de otros tipos de materiales que son muy utilizados en parte de hipertermia, a gente sabe cómo ellas se manifiestan en la hora de transporte de medicamentos, mas si saímos no solo a la parte de transporte de medicamentos o de biología, sino a la parte de los equipamientos que usamos para detectar enfermedades, ¿no? Como es todos los tomógrafos, todos los equipamientos de tomografía, muchos de ellos tienen varias partes de ellos son controladas por materiales magnéticos, ¿no? que son representados a través de imán permanentes. Se utilizan este tipo de materiales, ferrita, hexaferrita y demás. Entonces, sí, es un mundo muy amplio. A gente, desde nuestra percepción, dentro de lo que a gente que, por ejemplo, desde el punto de vista también de remediación ambiental, a gente también puede usar esas nanopartículas magnéticas. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, cuando yo falei de que después del tercero ciclo, él no degrada, no conseguía degradar mucho, porque a gente tiene una pérdida. Mas si a gente construye esos materiales con recubiertos con materiales magnéticos o con material magnético, sea un núcleo y o semiconductor, la casca, entonces a gente podría separar, existir la separación de esas partículas y tener una mayor recuperación y menos pérdida. Entonces você poderia usar com mais ciclo aquele material, né? Então, eu acho que é bem interessante toda essa análise quando a gente começa do magnetismo até chegar a esses materiais semicondutores e como, por exemplo, 1% bem pequeno de um material magnético pode também transformar de um material semicondutor em um material com característica magnética e que, ao mesmo tempo,
Eso es importante para toda la parte biológica cuando a gente for falar, por ejemplo, de inhibir crecimientos de bacterias, como mostramos aquí, como mostré en uno de los trabajos y otros trabajos que a gente tiene feito y que no trouxe porque si no iba a ser mucha información. Mas, só para concluir, quien puder trabajar siempre o adicionar a sus trabajos, claro, si tiene sentido usar partículas magnéticas, yo les recomiendo porque realmente o magnetismo es extremadamente importante. Tá certo, professor. Muito obrigada, professor. Parabéns pela palestra. E eu tenho duas perguntas, professor. Sim. A primeira é se a indústria ela já faz uso dos materiais, dos produtos que é produzido no laboratório onde o senhor trabalha. Se isso já foi para ser produzido em grande escala. Veja, uno dos problemas de este proceso de remediación ambiental es exactamente el uso a grande escala. Realmente ese es uno de los mayores problemas, porque cuando la gente prepara un material, o sea, preparar un material a grande escala no es complicado, ¿no? O problema es cuando la gente fala del punto de vista de aplicación, de la gente colocar, por ejemplo, en la práctica ese material al final de una salida de agua para purificación. Ese es un proceso que realmente se sufre mucho en este proceso fotocatalítico en la hora de una aplicación ya directa, ¿no? Entonces, por eso es que la gente trabaja más en esta parte de ciencia académica, mostrar que el material existe más. Ahí ya tenemos que darle un paso a los ingenieros a crear toda la infraestructura de que dé para realmente crear las condiciones de que usted pueda llevar ese material a grande escala. A producción de materiales simples, no es complicada. A complicación puede ser en la hora de você montar un sistema que realmente funcione para você purificar toda aquella agua, ¿sabe? Entonces, ese es uno de los grandes problemas y desventajas de este método, de todos los métodos estos de purificación de agua contaminada. Claro, nada es imposible, porque la gente sabe, ¿no? Las ciencias básicas son la más de futuras pesquisas, ¿no? Entonces, a gente trabalha nisso, mas é complicado. Não é simples. Não é simples levar a grande escala. Tá certo, professor. Tem outra pergunta. Quando o senhor falou que também pode ser aplicado com efeito bactericida, como Sim. seria esse efeito? Já falando que seria a nível da membrana das bactérias, causaria uma destruição na membrana das bactérias? Esse seria o mecanismo de ação? Isso, aqueles testes bacteriostáticos, realmente lo que nos deixa reproducir aquela bactéria, sabe? Você, é todo um processo de preparação dessa amostra, você coloca aquele material semicondutor com aquelas bactérias, elas não conseguem crescer, não? Então, é um efeito exatamente para tentar eliminar. Por exemplo, o óxido de zinco é um material de que é utilizado em muitas coisas, tanto desde o ponto de vista biológico para gripe, toda aquela vitamina C con 5, tanto en protectores solares, y en esta parte él también tiene un efecto muy importante. Entonces son testes bacteriostáticos donde você coloca un material con un grupo de bacterias y después você faz a contagem de cuántas elas morreram, cuántas elas no se propagaron y demás, ¿sabes? Entonces son testes de laboratorio también, más que ya sí tienen demostración de que eles son muy bons en este tipo de material, y que ele pode ser melhor ou pior dependiendo como você prepara o material, como você, qualquer cátion que você adiciona na estrutura, porque isso crea mais área superficial, mais porosidade, e essas coisas, todos esses parâmetros influenciam também nesse resultado. Certo, obrigada. E a última pergunta, professor, em relação ao Grand Slam, gostaria de saber se o senhor vivenciou, sentiu uma diferença quando o senhor estudou o mestrado em Cuba e quando o senhor fez o doutorado aqui no Brasil. Se teve uma diferença nos professores, no material que tinha de estudo, na área que você desenvolveu, tanto mestrado, doutorado, se teve alguma diferença? Essa é uma ótima pergunta, porque a resposta inicial é sim.
Agora te explico por quê, né? Cuba, ele sempre foi reconhecido como um país muito bom, muito forte na questão da educação. Então, mesmo sem a gente ter internet, por exemplo, o solucionário de exercício, todo era a base de bibliotecas e demais, isso contribuiu para a gente criar hábitos de estudos, raciocinar, pensar, criar tormentas de ideias, fazer muitas coisas. Então, isso, não sei, talvez desenvolveu uma capacidade em a gente de muito boa, né? Talvez a gente, por isso é que muitos cubanos que vêm para aqui, realmente eles se dão muito bem porque eles sabem o que é estudar sem ter que ir à internet a procurar uma ajuda, sino ter que, sabe, e levar a paz assim. Então, isso foi algo muito bom para mim. Há uma diferença, porque, por exemplo, Cuba é boa nisso, mas não tem infraestrutura de laboratório. Então, eu fiz meu mestrado processando dados de propriedades elétricas de material. Era casi todo um pouco mais computacional, de algum professor que tinha vindo no Brasil, e na época preparou material, levou, então eu tive que processar todos os dados, interpretação física dos resultados e demais. E a diferença é exatamente porque quando eu chego no Brasil, por primeira vez eu vejo um laboratório, por primeira vez eu vejo um difratômetro raio-x, por primeira vez eu vejo um MEV, por primeira vez eu mexi com um agitador magnético e um Becker para misturar a solução. Então, foi muito bom, por quê? Porque eu tinha toda uma experiência teórica das coisas, não, e de interpretação, mas me faltava essa parte prática. Então, Brasil, em isso, foi muito uma peça fundamental, sabe? Isso foi uma peça fundamental, e por isso eu acho que mistura, não? Mistura, para mim, foi super importante. Realmente, eu sou muito orgulhoso dessa formação de lá e do que eu aprendi aqui, porque eu consegui complementar, e por isso é que a gente hoje consegue se mexer por diferentes ramos, né? Se você veio de propriedade de simulação matemática, todo computacional, propriedades elétricas, propriedades magnéticas, ahora semicondutores, síntese química, síntese verde, propriedades biológicas, ambiental. Então, são coisas que hoje a gente faz que envolvem 10 carreiras universitárias, né? Então, a gente consegue fazer, né? Então, por isso é que eu acho que tem sido muito bom, e se realmente há uma diferença. Cuba, até sua graduação é muito bom, mas já para a questão de mestrado, doutorado, não é que não se faz, muita gente se faz, mas com colaborações, passando a temporada fora, voltando e demais, porque já a parte de infraestrutura, de equipamento, se torna um pouco mais complicada. Mas sim, realmente a resposta é sim. Obrigada, professor. Obrigada por compartilhar sua experiência. Muito obrigada. E eu que lhe agradeço. Vou passar a pergunta para Joacim. Joacim, pode fazer sua pergunta. Joacim, muito obrigado pela pergunta. Cara, muito boa a tua pergunta. Só que os testes para que já envolve outra área também dentro da remediação ambiental, tem um professor lá na universidade que trabalha com isto, se llaman testes de desalinización. Uno de los testes que son feitos, el profesor pega una membrana, ahí a veces coloca una membrana comercial, mas él recubre con óxido de grafeno y demás, ¿no? Él crea diferentes camadas de óxido de grafeno, a veces coloca otras partículas en el medio, entonces él prepara una solución salina lá, tal, entonces va midiendo la impedancia, va haciendo algunas medidas eléctricas de agua inicial y del agua final para este proceso de desalinización. Mas realmente en estos procesos fotocatalíticos a gente nunca fez, porque realmente a gente lo que está degradando son acá moléculas, ¿sabes? De un material en específico que reagen realmente
a incidência da luz sobre a superfície do semicondutor. Mas como água e sal, muitos destes minerais já vêm produto desse alto nível de sal, não? Já aí é muito mais difícil. Por isso que o processo é diferente, o processo de salinização que se utilizam para isso. Obrigada, Jaci, pela pergunta. Passamos para... Pode fazer sua pergunta, Cláudio. Boa tarde. Conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Boa tarde, professor. Tudo bem, cara? Por mais que seja um tema assim bem diferente, né, da minha área, mas durante a pergunta do professor Raul, eu me lembrei de uma palestra que eu assisti de uma radiologista que ela estava comentando sobre o impacto ambiental da radiologia, né? E ela falou exatamente de um contraste. Ela enfatizou, né? Tem várias questões, mas ela enfatizou o contraste gadolínio, que ele, por mais que depois metabolizado, ele ainda fica presente, né, na água. Tem descarte de gadolínio também por N motivos, e o gadolínio, ele aparentemente, eu não sou da área química nem física, né? Mas aparentemente ele é um produto difícil de ser retirado do meio ambiente. E aí eu queria perguntar para o senhor justamente sobre isso, se, como o senhor já trabalha com isso, né? Se existe alguma perspectiva de, não sei se poderia dizer purificação, enfim, de retirada desse material do ambiente, e se esses produtos que o senhor trabalha, né, com essas dopagens, esse tipo de coisa, poderiam ser possíveis produtos para fazer essa purificação nesse sentido. Cara, sim, a gente até trabalha às vezes com gadolínio e sim, depende, porque o que acontece? Estamos falando de terras raras, não? O gadolínio é uma terra rara e às vezes as terras raras têm suas características que são meio perigosas. Quando a gente trabalha ele em muito baixa concentração e é para colocar só mudar um átomo por outro, basicamente ali, né? Ou algumas concentrações ali. E a purificação de água, ela pode acontecer em vários, sabe, em vários tipos de soluções. A gente nunca testou na questão de, por exemplo, degradar outro elemento mesmo. Já ouvi trabalhos que tentam fazer isso, ou na parte de absorção de microplástico, mas assim, nunca a gente chegou a degradar outro material. Para isso a gente teria que buscar, inclusive, porque para degradar ele, por exemplo, quando a gente fala de azul de metileno ou de algum corante, algum fármaco, a gente usa produtos onde a gente prepara a mesma solução em concentrações, certo? No laboratório. Então, a gente tem certos cuidados. Quando se trata de degradar, por exemplo, vamos supor o gadolínio que tu fala, é porque ele se encontra também com características que sejam extremamente tóxicas ou perigosas. Então, a gente às vezes não tem infraestrutura para chegar lá. Por exemplo, uma coisa que se faz muito degradação, muito, ou é complicado de fazer, mas é interessante de fazer, são os inseticidas, sabe? Toda esta parte de inseticida. Mas a gente não trabalha tampouco porque é perigoso, sabe? Então, assim, quando você trabalha, lembra que no laboratório geralmente temos alunos, então tem que ter certos cuidados, certas condições que você não, às vezes não conta com elas para fornecer ao aluno, para submeter ele a ensaios com coisas que são extremamente perigosas, entendeu? Então, os inseticidas, toda essa parte aí de herbicidas e demais, eles a maioria são tóxicos, geram olores fortes, então se tu não tem uma infraestrutura, um local específico para essa condição, então às vezes é melhor não entrar para não criar algum tipo de problema que possa se transformar em algo pior para a saúde de alguém que está ali querendo aprender, sabe? Mas acredito de que sim, deve existir técnicas, não sei se a fotocatálise específica
vai funcionar, mas existem métodos também para este tipo de purificação ou tentar eliminar esto do meio ambiente, sabe? Porque assim, a recomendação é sempre ter cuidado, porque quando tu tem eles assim é porque realmente se encontra em nível de alta toxicidade, então pode ser perigoso. Então talvez a gente não consiga fazer isso em um laboratório, né? Não é o mesmo trabalhar com azul de metileno, ou trabalhar com a degradação de um fármaco que a gente mesmo consome, né? Então é coisa mais tranquila, mas que se descarta muito a já trabalhar a coisas que podem ser complicadas para a saúde. Ok. Tá bom, professor. Obrigado, viu? De nada. Obrigada, Carlos, pela pergunta. Passo a seguinte pergunta para a Mércia. Mércia, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, professor. Boa tarde. Confesso que para mim é um pouco mais. Eu tive que ficar muito atenta, né? São detalhes bem diferentes do que sou mais habituada a estudar. Mas uma coisa que eu queria muito saber é que o senhor falou sobre uma aplicação, né? Que seria a aplicação ambiental. E se teria como essas nanoestruturas magnéticas ter alguma aplicação química, uma aplicação biológica. Hoje eu sei que a gente faz muita utilização de fármacos, né? A gente está com qualquer coisa, dor de cabeça, o que seja, sempre a gente toma algum medicamento. E existe alguma aplicação desses estudos, quimicamente ou biologicamente falando, em relação a fármacos? Sí, por ejemplo, las partículas magnéticas que a gente usou, como eu tinha falado em algum momento, um dos problemas que a gente tinha em relação era encontrar aplicações dela do ponto de vista de nanopartículas, porque ela, geralmente esse material se usa em sistemas de baixas dimensões. Só que a gente conseguiu fazer um trabalho onde que aquela material granada de ferro ítrio ele consigue, para uma concentração específica de dopantes ali no meio, conseguimos inibir o crescimento de algumas bactérias, aquela Aedes e aquela E. coli, não? Então, assim, esse pode ser um bom caminho para estudar. A gente realmente fez apenas um único estudo com esse material, porque, assim, as pessoas que eu conheço que podem ajudar-nos com esse teste fora de Pernambuco. Então, assim, quando você tem que depender de pessoas de longe, pedir favor, às vezes se complica, não? Então, a gente apenas concentra muito alguém aqui em Pernambuco, porque eu sei que todos esses materiais que a gente trabalha, existem trabalhos na literatura que mostram tanto aplicações biológicas como aplicações em diferentes áreas de química. Por exemplo, a gente encontrou nos materiais magnéticos em colaborações, aplicações em catálise, que é diferente da fotocatálise. Então, já é outro ponto importante do ponto de vista químico de aplicação desse material, sabe? Então, já dimos materiais para a gente fazer estudo do ponto de vista de óptica também. Então, assim, nossos materiais são bem interessantes. O que realmente a gente faz é tentar concentrar. Olha, que mesmo que a gente acha que aprende, que sabe muita coisa, né, em diferentes áreas, sempre existem outras áreas que a gente não pode abraçar, né? Então, por isso, às vezes, a gente não aplica, mas não quer dizer que o material não possa ser aplicado. Se a gente encontrasse, eu sempre tenho um material de sobra, a gente consegue preparar material, então queria eu encontrar gente que, vieram a gente que estuda a Lua e soubesse que o material da gente era boa para criar água na Lua, seria maravilhoso, a gente dava, sabe? Então, assim, se você que fez a pergunta e tiver conhecer alguém que trabalhar em contexto biológico e se interessasse por esse tipo de materiais magnéticos, semicondutores, eu sempre estou aberto para colaboração, para trabalhar, para dar material, para a gente fazer teste, conversar. Então, é sempre importante, sabe? Até onde a gente conseguiu fazer, a gente mostra. Tanto os semicondutores têm feito trabalho, que não mostrei aqui, que tem atividade antimicrobiana, tanto os materiais magnéticos também têm atividade antimicrobiana. Isso a gente já tem demonstrado em outro trabalho. Que acontece muita coisa, não tratei de resumir mais no que a gente mais foca, mas sim, tem. Muito obrigada. Obrigada, Mércia, pela pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta para o professor Ramon? Alguém mais tem outra pergunta?
Jonathan, pode fazer essa pergunta. Obrigado pelo espaço, obrigado, professor Ramon, pela belíssima palestra. Eu me identifiquei um pouco com a história inicial, né, do senhor, e parabenizar para o seu grande slam. Sem dúvida, tem muito mérito de conquista, de luta, para que hoje o senhor tenha expandido seus conhecimentos e está ampliando em todas as áreas, em todos os alunos, né, criando uma mentalidade de transformação e de pensamento científico em muitas outras mentes. Eu fiquei pensando que, pelo menos aqui no Brasil, creio que seja uma realidade também no mundo, uma dificuldade enorme que a gente tem no processamento de detritos de uma forma geral, seja químicos, biológicos, né? Então, a gente fala de medicação, por exemplo, mas a gente fala de pilhas e baterias, materiais usados na indústria de celulares, computadores, etc. A grande dificuldade que a gente tem para destruir ou para reciclar esse material. Eu não sei se o senhor faz parte de mais analisando mesmo a sua pesquisa, que é em relação a essa parte de biotransformação através usando essa tecnologia da fotocálise. Se tem alguma política nacional, estadual, para lidar com esse tipo de resíduos, né? Não só resíduos biológicos, mas outros tipos de resíduos também químicos, enfim, se existe alguma política, algo prático, vamos dizer assim, ou fica a cargo da indústria, quem produz ou vende, comercializa e é responsável por esses materiais, e se essas indústrias também fazem essa transformação, essa reciclagem, essa destruição desses materiais. Cara, como a gente estava falando, né? Eu acredito que não só no estado, sino no país existam políticas de controle, sabe, de não exceder-se com o desperdício ou jogar descontroladamente qualquer produto natural, né? Deve existir certo controle, mas chega um momento que às vezes é difícil controlar, sabe? Às vezes se torna complicado. São coisas que a gente trabalha em laboratório, mas que, como tinha falado também, aplicar a nível industrial é difícil, mesmo que tu queira, hoje em dia, do jeito que estão as coisas, se tu chega a uma indústria e dizer, temos esta ideia, vamos tentar aplicá-lo aqui, eles não querem investir. Ninguém quer investir em tecnologia que contribuya para mejorar el medio ambiente, básicamente. Eles fazem lo mínimo y pronto. A veces apoyan un proyectillo porque son obligados, mas no cuando se trate de algo que requiera de muchos recursos, porque hay dinero que les gastan, ¿no? Yo te digo porque en Cabo de Santo Agustín yo coordino un proyecto de captación de recursos, que es un proyecto que es en colaboración con la Fundación, la FADULPI, ¿no? Que es la fundación de la gente, estilo la FAD en la Federal. Y la gente ya ha ido y fue a conversar con empresas de cómo la gente puede contribuir con análisis, ¿sabe? No solo de este punto de remediación ambiental, sino de análisis de materiales que les tenían. Y ya aconteció de empresas preguntar así, sí, ¿y cuánto yo voy a ganar en eso? O sea, es complicado a veces você conversar con empresas para ese punto. Y yo acho que es medio cultural del Nordeste, porque yo ya participé en eventos, fiz boas amistades con personas del sur, donde eles têm muitas patentes, muchos contactos con empresas en el sur, donde elas sí realmente dedican y van con las universidades y procuran universidades para resolver problemas, no sé qué, a universidades ayudar. Mas a gente, só para que tú entiendas, o campo da engenharia foi criado com aquela visão de que tem o Porto Swap, tem um monte de empresas e demais ali, e assim, que outro aluno consigue estágio ali, mas quando a gente tinha uma estação de sustentabilidade lá em Swap, com uma sala e tudo isso, íamos para lá e sentávamos com
como director de área de swap y siempre una enrolación y levando startups de ese para aquí para lá y nunca a gente conseguiu assim botar para frente projeto, porque quando levamos um projeto para swap, não, esse não nos interessa, não, que não sei o que, não tem recursos, sempre era uma complicação que a vezes desanima, sabe? Desanima essa parte de chamar a empresa por isso. Então, assim, me imagino que cada empresa tenha sua política em relação a controles de desperdícios e demais, e que o governo também tenha sus grupos de controles, não? Indo atrás, mas a real como funciona, eu te mentiria como seria isso. Com relação às baterias, eu tenho amigos, inclusive, que temos feito colaborações que trabalham nessa parte de baterias, y realmente yo siempre falaba para él que para mí sigue siendo una preocupación esa cuestión de baterías, carros eléctricos. Aparentemente hoy puede parecer algo, la solución del mundo, mas el litio es algo que es súper peligroso y va a llegar un momento de que ¿dónde es que se van a almacenar toda esa cantidad? No, porque vamos a tratar, se troca una célula y se bota a otra y se recupera así, y los desperdicios que se generan ahí y demás, ¿entiendes? Llega un momento que eso puede se tornar más que una solución, un problema. Tal vez no a corto plazo, mas a longo prazo eso puede ser un problema. Acho que el investimento debería ser más en los carros a combustión, evitar gasto. Yo acho que Brasil tiene una de las mejores tecnologías que es uso de alcohol, ¿no? Que es más ecológico. Y mismo así no se explota tanto, ¿no? Entonces, tomara eu esteja equivocado, talvez eu esteja falando coisas que não deveria, mas para mim pode se tornar um perigo futuramente estas questões de carro elétrico, bateria íon litio e demais, né? Porque, recentemente, assim, colocaram um vídeo aqui no condomínio de um cara que entrou no elevador, não sei se alguém já viu, não sei onde foi, mas colocaram aqui, entrou no elevador com uma bateria de una bicicleta eléctrica por algún proceso, por algo que aconteció ahí en el elevador, la batería explodió dentro y queimó, claro, tiraron, era todo torrado dentro, morto, né? Então, essas coisas acontecem, já desses casos se han dado muito, né? O que a gente não vê, produto dessa bateria, os inventos que as pessoas fazem para recuperar e demais, então, realmente pode ser um tremendo peligro futuramente, né? Então, yo me imagino que sí, existen organizaciones mundiales que intentan controlar eso, mas como el mundo es dominado por grandes empresarios y lo que está en el boom es una cosa, eso vamos para frente y eles son los que dan dinero, ¿no? Obrigada, Jonathan, pela pergunta. Carlos, tem outra pergunta. Pode fazer essa pergunta. Professor, na verdade não é nenhuma pergunta, é só um comentário. A gente teve aula, estou até olhando aqui o nome do professor, a gente teve aula recentemente com o professor Dr. Elinando P. de Oliveira, da Univasf. Ele trouxe algumas informações de que ele está trabalhando em algumas coisas parecidas com as que o senhor falou aqui. Não sei se é exatamente com a parte de eletromagnetismo, essas coisas, mas são coisas bem semelhantes. Eu acho que seria o caso, seria interessante o senhor conversar com ele, talvez para contribuir também, né? Talvez a Érica, não sei se conseguiria explicar melhor a pesquisa dele, porque como a área de vocês são bem distintas da minha, eu não consigo nem explicar muito bem, nem entender muito bem. Mas eu consegui identificar pontos de semelhança entre vocês, talvez fosse o caso, né? Vocês fazerem uma parceria, só uma ideia mesmo. Não, muito bom. E aproveitando o comentário que tu fez, eu também queria que vocês entendessem, né? Nós como professores, sempre tentamos, além de ir a essas pesquisas e buscar aplicações, nossa ciência em universidade, como é com poucos recursos, ela é uma ciência básica que contribui mais, ou entre outras coisas, para a formação de recursos humanos, neste caso de estudantes e demais, certo? Então, é como eu falei, né? Eu gosto de formar alunos porque também
como mesmo alguém contribuiu a me formar eu, a partir de aí, criar linha de pesquisa. Eu gosto que todo mundo faça, quero que todos os alunos façam. Então, assim, a gente tem que olhar também nossa ciência em universidade como isso, não? Como uma formação de recursos humanos, preparação de novos alunos, e a raiz disso, não todos, nem sempre todos brilham, mas a raiz de todas essas coisas, algumas pesquisas interessantes podem sair, sabe? Então, é algo importante, a gente sempre dá foco à remediação ambiental, e a gente sabe que a nível de laboratório a gente consegue, mas levar já para a indústria, a gente não tem recursos para essas coisas, né? Na universidade, só para que tenham uma ideia, quando eu cheguei em Cabo, eu cheguei na pandemia 2020, dezembro de 2020. Os primeiros materiais que eu preparei em Cabo, eu tive que pedir dois agitadores magnéticos, professor Eduardo Padrão, e um forno, que eu montei no meu carro na pandemia para levar para lá. Porque eu cheguei ali, como vocês viram na mesa de a gente trabalhar ali, né? Onde tem a capela ali, feita de pallet, porque realmente, depois eu ganhei um projeto da FACEP, de jovem pesquisador, já comprei forno, comprei balança, e assim, né? Depois ganhei outro da FACEP, já comprei centrífuga, não sei o que, assim. Mas realmente, nas universidades, a gente, os recursos são poucos e temos poucas coisas, mas a mim nada disso me desanima. Nada disso me desanima. Eu faço ciência porque eu gosto, né? Então, eu trato de passar isso para meus alunos, sabe? Fazer porque gosta, nunca passa por um compromisso ou porque é o que está no boom, não. Faça porque goste e não se desanime por nada. Tem muita gente que diz, eu queria fazer, mas não faço por tal coisa. Mas, se fosse assim, ninguém faria nada, né? Porque a gente nunca tem tudo. Então, é um comentário um pouco nada a ver, mas ao mesmo tempo para que eu acho que é uma experiência bonita a que eu tive até agora e que também sempre trato de passar para meus alunos, já que tenho a oportunidade de estar com vocês, passar. Se eu conseguir, como vocês não vão conseguir, então não desistam nunca de nada. Mesmo que a ciência que você faça não chegue à indústria, não chegue a grandes tecnologias, não chegue a prêmios Nobel, mas pense que contribui para formar recursos humanos, preparar novos estudantes, novas pessoas. Então, eu acho que se o que você faz tem uma única justificativa, mesmo que assim, e você se convence, já é suficiente para você ser feliz. O demais não interessa. Obrigado, professor. Obrigada, Cá, pela pergunta. Obrigada, professor Ramon, pela palestra, por ter respondido a todas as perguntas. Se o professor Raul quer dar... Eu só queria agradecer, Ramon, e já esteja convidado, se eu estiver por aqui ainda, para o próximo ano, viu, Ramon? Um abraço grande. Um abraço grande. Você vai para a Espanha, tem uma aluna minha que está a caminho da Espanha também. Eita, coisa boa. Coisa boa. Um abraço também a vocês. Muito obrigado, professor Raul, Érica, pelo convite. Obrigado a todos aqui pelas perguntas, por ter assistido. Sei que é uma área completamente diferente, mas não lo vejam como um ponto, sino vejam o Gran Slam, não vejam toda uma trajetória. A enseñanza da minha palestra não é mostrar a ciência, sino mostrar por lo que uno pasa y todo lo que uno puede aprender y que al final se transforma en eso que vimos aquí, ¿no? Entonces, acho que era a principal enseñanza, más do que mostrar un artigo X, un artículo Y. Então, muito obrigado pelo convite e conta comigo, não tem problema não. Próximo ano eu estarei aqui. Obrigada, professor. Um abraço para todo mundo. Até mais. Obrigado. Só um aviso, quinta-feira teremos Eulália Rebeca falando sobre Edgar Morin, viu? Então, todos estaremos lá. Um abraço grande para vocês. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. A todos. Tchau.